Perfume de Mulher é um daqueles filmes que, quando você termina de assistir, termina o filme, você gostaria que tivesse mais 2 horas de filme, né? Uma interpretação maravilhosa de Al Pacino e do Chris O'Donnell, que faz o empregado, o cuidador dele, né? Ele é um cego, coronel do exército, aposentado, que é cego. Mas que ao longo do filme, assista o filme que você vai, eu não vou aqui contar o filme, eu só quero fazer o paralelo do Evangelho de Jesus de Nazaré com o que acontece no processo do filme, em que o rapazinho, o O'Donnell, tem um problema que está prestes a ser expulso da universidade, e através desse fim de semana que eles ficam juntos, vão para Nova York, não sei o que, vai haver um encantamento. O O'Donnell, que o nome do personagem é Charles, e o personagem do Al Pacino é o Frank. Isso. Então o Charles vai descobrindo no Frank, mais do que o patrão, mas um amigo, um cara encantador. Por outro lado, o Frank está querendo se matar, porque não vê sentido na vida que está levando, como um cego, com a doença que ele traz, uma cegueira que ele traz desde os tempos da guerra. Mas essa relação vai se transformando em amor, e o Charles vai descobrindo no Frank um pai, e o Frank vai descobrindo no Charles um filho por quem ele defende e vai lutar com todas as forças, com todo um discurso maravilhoso para salvar o Charles daquela situação na universidade. Então eu vejo paralelo com o Evangelho, porque Jesus é nosso pai, né? Jesus é um pai amoroso, daquele que quando se crê nele, mesmo que ele nem te veja, mas se crê nele, tem-se a resposta imediata do amor, da emanação do seu poder em favor daquele que assim nele crê. E o contexto que eu quero analisar e refletir com vocês aqui está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E o contexto antecedente é o seguinte: Jesus tinha falado para multidões em parábolas e etc. E depois ele vai para o mar. E aqui eu já falei num outro vídeo que ele apazigua uma tempestade quando dormia na proa do barco, manda que o mar se cale e os ventos se aquietem. E eis que acontece uma grande bonança, ele vai para o outro lado do mar, e ali vem ao encontro dele um sujeito acometido de vários demônios. O demônio chega a dizer que Legião é o nome dele, porque eram muitos. E Jesus expulsa o demônio. Você conhece a história, né? Aqueles demônios entram numa manada de porcos, de quase 2.000 porcos, e eles caem despenhadeiro abaixo. E logo depois o homem que havia sido endemoniado estava ali, sentado, conversando com Jesus, bem vestido, asseado e em perfeito juízo. E ele implora para ir com Jesus nas caminhadas. E Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes como grandes coisas fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. Agora, quando chega aqui no capítulo 20, no versículo 21, no capítulo 5, diz assim: passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão que tinha acompanhado essas coisas desde os discursos das parábolas. Enfim, essa multidão o acompanhou e ele estava junto ao mar. Jesus gosta do mar. Estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. É importante dizer que esse cara era um religioso que era um dos principais lá do templo, da sinagoga. Era um cara que estava sujeito às leis mosaicas. Era um cara que estava habituado a ritualísticas. Era um cara que jamais se prostraria perante um homem correndo o risco de ser execrado pelos seus companheiros de religião.
Mas esse homem chegou aos pés de Jesus e vendo Jesus e aquela multidão que vinha, prostrou-se aos pés de Jesus, adorou, prostrou-se. Isso era inconcebível para um principal da sinagoga, né? Um religioso, um fariseu. Mas ele prostrou-se porque a filha dele estava à beira da morte. E quando acomete, a morte se aproxima de um filho, o pai se desespera e vai à procura de qualquer um. E Jesus não era qualquer um. Ele tinha ouvido falar da bondade dele, da compaixão dele. Ele tinha visto alguma coisa e prostrou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe, dizendo: a minha filha está morrendo, rogo-te que venha e lhe impunhas as mãos para que ela viva. E Jesus foi com ele, e aquela multidão seguia, e era uma multidão que o apertava, e uns pegavam, outros tocavam, muitos felizes. E Jesus está andando com aquela multidão, e certa mulher, que havia 12 anos, ela tinha uma menstruação há 12 anos, constante, um fluxo sanguíneo, de tal maneira que ela tinha padecido muito e ela tinha gastado todo o seu dinheiro, a sua fortuna, com os médicos, em infusões, e chás, e remédios medicinais, e toda a sorte de remédio que tinha naquela época, de tal maneira que ela despendeu todo o dinheiro que ela tinha, mas ela só piorava. Há 12 anos, imagine a vergonha dessa mulher, porque a mulher no período da menstruação era considerada imunda pelos religiosos. Então ela tinha que se afastar das pessoas. Imagine há 12 anos essa mulher sem poder ter contato com os seus amigos, com os seus parentes, sem poder ter relações sexuais, porque era considerada imunda. E as pessoas se escondiam dela. Então era uma solidão, um sofrimento muito grande. Há mais de 12 anos que ela passava por isso. Mas ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela ouviu alguém dizer: rapaz, esse Jesus, ele é bom. Ele tem compaixão, ele abraça leprosos, ele acolhe os miseráveis, ele é amoroso para com todos, ele tem compaixão de quem sofre. E ela acreditou. Ela nunca tinha visto Jesus, ela só ouviu falar. Aí ela veio, enfrentou aquela multidão, talvez tenha escondido o rosto para que ninguém a reconhecesse, para que ninguém a expulsasse dali, como olha, uma imunda e tal. E ela veio se esgueirando na multidão, e ela veio passando por meio da multidão, empurrando um, empurrando o outro. E ela pensou assim: se eu tocar na sua roupa, um pedacinho que seja da sua roupa, da sua vestimenta, se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei, ficarei curada. Essa mulher, antes de falar com Jesus, antes de conhecê-lo pessoalmente, ela já tinha uma fé no coração muito maior do que aquela multidão que o apertava e tocava nele. Mas eles estavam a fim de sinais, eles não estavam procurando uma solução para a sua própria alma, para a sua própria dor, para a sua própria doença. Mas essa mulher não. Essa mulher tinha fé, de tal maneira que no coração dela, ela já disse: se eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Esse é o justo que vive pela fé. Deus diz que o justo viverá pela fé. Essa é a fé que salva, a fé que cura, a fé em Jesus Cristo. E logo que ela tocou na veste de Jesus, na pontinha do vestido dele, da roupa dele, ela sentiu que sarou, parou o fluxo sanguíneo. Ela que era uma mulher esquálida, sem cor, pálida por conta do fluxo sanguíneo constante, aquela mulher que andava sempre com toalhas entre as pernas e muitos panos para segurar aquela menstruação, de repente sentiu o vigor voltar às suas faces, o sangue voltar para o seu corpo, ruborizou-se e ficou sã naquela mesma hora. E aí, Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra virtude, saíra poder, voltou-se para a multidão, olhou para a turma, para aquela multidão e disse:
quem tocou nas minhas vestes? E Jesus procurava no meio da multidão quem tinha tocado nas suas vestes. Mas aqueles discípulos disseram: Senhor, estás vendo essa multidão aí? A multidão te aperta, a multidão te toca, a multidão te apalpa. Como é que tu dizes quem me tocou? Mas Jesus continuava a olhar, a procurar, para saber quem fizera aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Vai em paz. E olha que quando Jesus estava falando ainda com esta mulher, chegaram os parentes daquele homem principal da sinagoga. Lembra do começo da história, que eles estão indo para a casa do homem porque a filha está à beira da morte? E chegaram ainda falando com a mulher do fluxo sanguíneo, que tinha sido curada. Chegaram alguns da parte desse principal da sinagoga e lhe disseram: a tua filha já morreu. Para que tu enfadas mais o mestre? Não o incomodes mais, não tem mais jeito, acabou-se, ela já está morta. Que é essa galera que só vê as circunstâncias e não discerne quem está ali é a ressurreição e a vida. E Jesus, movido de compaixão, de amor por Jairo, disse assim a ele, ao Jairo: não temas, crê somente. Aí não permitiu que a galera o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e o irmão de Tiago, João. E aí chegaram na casa do principal da sinagoga e ele viu o alvoroço, e era gente chorando e pranteando, e a desesperança comendo no centro. Por quê? Porque a menina já estava morta. E entrando, Jesus disse: por que vocês choram e se alvoroçam? A menina não está morta, ela dorme. Porque para Jesus a morte não existe. Ela dorme, porque ele sabia muito bem o que iria acontecer. Mas olha só que loucura o ser humano, né? Diante de Deus, eles estavam chorando por causa da menina morta. Quando Jesus disse: ela dorme, eles riram-se dele, começaram a caçoar dele. Começaram a zombar dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, pediu para essa galera sair. Olha, preciso que vocês saiam daqui. Mas chamou apenas o pai e a mãe da menina, Tiago, os 3 discípulos que ele tinha chamado, Pedro, João, e entrou onde estava a menina, o corpo da menina, né? Menina deitada, morta. Jesus tomou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menininha se levantou e já andava para todo lado, correndo para lá e para cá, porque era uma jovenzinha de 12 anos, uma adolescente, feliz, correndo, pulando. E Jesus disse expressamente para os pais dela: não contem a ninguém o que aconteceu, mas procurem alimentar a criança, dê a ela o que comer. Eu fico fascinado com o ser humano que é Jesus e a divindade que é Jesus, que não olha as circunstâncias, que simplesmente pelo fato da pessoa ter fé, esticar a mão no meio de uma multidão que está querendo sinais, querendo arrepios, querendo sentir a presença de Deus, e sem nenhuma fé dessa que salva. E uma mulher que vem no meio da multidão, mas no seu coração, na sua mente, já creu: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sararei. E dele vaza poder, porque é assim, vaza poder de qualquer um que tem essa fé em Jesus de Nazaré. Porque apesar de Jesus não estar mais aqui conosco visivelmente, ele está mais vivo do que nunca, porque ele subiu aos céus, ele derramou do seu Espírito Santo, e até hoje
nós estamos aqui proclamando a palavra, o Evangelho de Jesus a toda e qualquer criatura. Eu vi uma conexão de Jesus como um pai amoroso com o personagem do Al Pacino no filme Perfume de Mulher. O que é que o amor faz, né? A conexão amorosa. Por isso que o amor é de Deus e quem ama viu a Deus, tem conhecido a Deus. Era esse o recado que eu tinha para você hoje. Se inscreva aqui no canal e compartilhe para que mais e mais pessoas venham a conhecer e esse evangelho seja espalhado. Porque o evangelho é uma pessoa. O evangelho é Jesus, ele é o evangelho. Ele é a nossa paz. E que a paz de Jesus fique com você para a honra e glória de Deus, para o teu benefício, para o meu benefício, porque os nossos pecados foram perdoados. Em nome de Jesus. Amém.